Fala, RHzeiros! Sejam muito bem-vindos ao podcast GPS do RH. Esse podcast ocorrerá uma vez por mês, onde nós traremos aí diversos assuntos pensando em você, profissional de RH, como as tendências, novidades, a atualização aí de legislação. Então, já siga a gente para ficar a par de tudo. E para estrear esse primeiro episódio, eu trouxe uma pessoa aqui muito especial para mim, e que foi muito importante na minha carreira, o Denis França, né, que hoje já tem aí mais de 18 mil seguidores no LinkedIn e hoje vai compartilhar conosco um pouquinho da sua visão, onde o tema é gerações e perfis no mercado de trabalho. Denis, se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho de você. Fala, Felipe, muito feliz com essa oportunidade de estar aqui. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo, um tema muito importante, principalmente para o nosso dia a dia. Como ele falou, meu nome é Denis França, atuo na área de recursos humanos há mais de 20 anos. Hoje como gestor de pessoas, atuando focado mais na parte estratégica de RH. Tivemos a oportunidade, né, de trabalhar juntos aí durante um período onde eu fui o seu líder direto. Felipe, uma pessoa muito grata de trabalhar e atuar junto e principalmente de ver o seu desenvolvimento e o profissional que você se tornou hoje. E estamos aqui justamente para isso, debater ideias, falar um pouquinho dessas gerações, né? O desafio que o profissional de RH hoje tem justamente para lidar com todo tipo de profissional, independente da sua geração. É isso aí. Muito bom. Denis, quero te agradecer aí por ter aceitado o convite. É uma honra poder te rever aí. E eu gostaria já, né, de iniciar falando aí qual que é a sua vivência, a sua percepção sobre essas diferenças de gerações, né? O que você acredita aí que mais pega no dia a dia? Quais são as principais dores, diferenças, enfim. Me conta um pouquinho aí da sua vivência aí com essa gestão aí das gerações. Bom, como eu sou um profissional de RH e atuo sempre na parte de RH, hoje falando tanto na parte de administração de pessoal quanto na parte de recursos humanos, nós lidamos com todos os tipos de gerações. Então, quando a gente fala quais são essas gerações, a gente fala da Baby Boomer, a gente fala geração Z, a geração Y, a geração X, né? Então, nós temos aí, obviamente, vários conflitos, né, justamente pela junção dessas gerações e, obviamente, cada uma dentro do seu perfil, cada uma dentro da sua modalidade de trabalho e de atuação. Então, eu acho que o maior desafio hoje de qualquer líder, e aí eu não vou falar somente da parte de RH em si, né, porque hoje nós temos essa junção de gerações em todas as áreas dentro de uma organização. Então, nós falamos que o maior desafio hoje é justamente da parte da liderança, né? Nós sabemos que toda empresa, toda organização, ela é regida, ela segue justamente um processo, um procedimento. Então, o maior desafio justamente para que a gente hoje tenha uma gestão, né, tão efetiva e tão assertiva quanto as gerações, é você ter uma liderança bem preparada, né? Então, quando você tem uns líderes que sabem fazer a gestão independente da geração, eu acredito que você já tem aí meio caminho andado. Então, para que a gente tenha sucesso, independente da geração, a gente consegue fazer com que todos os líderes tenham essa identificação junto com essas gerações e consiga fazer gestão de uma maneira mais assertiva. Muito bom. E uma coisa interessante, né, como você falou aí da questão da liderança. O principal ponto, né, é realmente o líder, ele conhecer, estudar realmente não só a questão da geração, né, mas também a questão ali dos perfis. E aí quando ele começa a entender realmente, né, o que motivou a pessoa a ter essa cultura, ter essa vivência, todas essas experiências, né, fica mais fácil também de ele liderar essas pessoas. Então hoje mesmo eu tenho uma conexão, né, em um diagnóstico que a gente faz diretamente com cada liderado. E a gente ali acaba perguntando, né, desde a parte dos pontos fortes, mas do sonho da pessoa, desde do que ela quer para se desenvolver. E é muito louco isso, porque quando você pega realmente uma pessoa mais velha ali, ela ainda tem aquela visão
de, poxa, eu quero ter um imóvel de X valor, eu quero ter um carro de X valor. E quando a gente vai para uma pessoa mais jovem, ela não tem muito esse apego pelo patrimônio, pelo menos na minha experiência que eu tenho, né, conversado, muitas dessas pessoas mais jovens, elas têm muito mais um foco em experiências. Então, elas querem conhecer outros países, elas falam, né, em conhecer determinados países da Europa, da América do Sul, enfim, ou de vivenciar algum projeto. Elas não estão tão focadas realmente em construir o patrimônio, né? Então, quando o líder ele começa a ter esse olhar e realmente, tipo, entender as gerações, eu acho que ele começa a montar esse quebra-cabeça e fica mais fácil. Porque às vezes ele tá ali, olha, vamos no dinheiro, né? E às vezes a pessoa não quer só pelo dinheiro, ela tá ali querendo uma realização, alguma coisa assim do tipo. E aí, inclusive, né, Denis, eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa sua experiência, né, se você já teve alguma característica, né, muito latente, assim, quando a gente fala desse choque mesmo de gerações aí no seu dia a dia. Sim. Quando você diz aí justamente sobre o perfil, né, de cada um, o profissional que, vamos pegar, por exemplo, os 50 a mais, né, que a gente hoje tem no mercado. Você tem um perfil de profissional que é muito difícil que ele faça troca de emprego por qualquer motivo. Normalmente ele é um profissional mais fiel, né, que a gente fala. Ele tem uma fidelidade maior com a organização, justamente porque ele tem essa visão, né, de pertencer, esse orgulho do pertencimento. Então ele faz com que isso de fato vale a pena. É aquele profissional que trabalha, constrói uma carreira pensando justamente futuramente na sua aposentadoria, alguma coisa do tipo, aquilo que te traz mais conforto, né? Diferente já de outro tipo de profissional que, por exemplo, se a gente pegar hoje a nossa geração atual, são profissionais que ele tem uma facilidade em observar o mercado e não ter, talvez, aquela fidelização, né, com o empregador atual, e aí ele acaba fazendo essa troca. Mas eu acho que o olhar do gestor, o olhar do líder, ele tem que ser de uma forma muito assertiva, né? Em que sentido? Conhecendo os processos e sabendo para aquele determinado processo qual o perfil de profissional que eu consigo encaixar para aquela rotina. Então, por exemplo, eu nessa caminhada eu já me deparei com várias situações e você precisa fazer um estudo dentro dessas situações de qual o perfil profissional que se encaixa melhor em determinada atividade. Então, por exemplo, você pega atividades que são atividades mais burocráticas, mais maçantes, mais repetitivas. É muito difícil que talvez a geração atual se adapte com esse tipo de atividade. Porque normalmente eles querem coisa nova, eles estão nessa era da tecnologia, onde tudo é muito fácil, tudo é muito rápido. E aí você faz um comparativo com um profissional 50 a mais, que ele já está adaptado com essa parte mais burocrática, que as coisas não eram tão fáceis assim. Eu quando iniciei na área de RH, eu sou do tempo do Lerite Verde, de destacar o Vale Transporte na mão, o Vale Refeição sem bloquinho. E hoje você pega essa mudança que nós tivemos dentro das rotinas de administração pessoal. Então hoje o benefício é flexível. Hoje eu preciso ter um aplicativo no celular e usar o benefício da forma que eu entendo que é melhor. Então você tem uma mudança, obviamente, dentro da tecnologia, nesse avanço tecnológico que nós tivemos, e obviamente isso traz um impacto muito forte dentro das gerações. Então, a atividade, ela diz muito qual perfil de profissional que eu preciso ter. Então, atividades mais dinâmicas, mais estratégicas, mais rápida, eu tenho um perfil de profissional. Atividade mais morosa, mais burocrática, eu tenho um outro tipo de profissional, né? Só que essa leitura, quem faz é a liderança.
Então, por exemplo, às vezes você tem um turnover muito alto, uma rotatividade muito alta, e às vezes você não consegue enxergar o porquê disso. Às vezes é justamente isso, esse alinhamento de perfil de acordo com aquela oportunidade que você tem. Então, eu acho que eu já tive várias vivências referente a isso, mas eu acho que tudo está na mão da liderança. Essa parte estratégica de saber direcionar, eu acho que a liderança conta muito nessas tomadas de decisões. Sim. E Denis, né, uma pergunta rápida aqui, né? Você percebe que nesses últimos anos, de fato, está tendo uma maior dificuldade nos processos seletivos, né? Porque o empresário, eu convivo com vários, né? Então a gente conversa bastante. E o empresário sempre reclamou, né, de colaboradores. Então nunca está satisfeito, né? Até porque se a gente tem um perfil igual do empresário, todo mundo teria empresa, isso é óbvio. Mas recentemente isso cresceu de uma forma tão desproporcional, né, pelo menos das queixas, das situações que a galera fala, até mesmo colegas de RH, né, que falam sobre essa dificuldade. Então, poxa, às vezes ali a pessoa que declina no exame médico, a outra, né, que realmente aceitou a carta proposta, mas aí deu 2 dias depois, declinou. Como que você enxerga isso? Acredita que realmente isso tem a ver com alguma influência dessa geração nova? Eu acredito que sim. Se você fizer Hoje a gente trabalha muito com dados, né? Então, hoje, o mínimo que uma área seja ela de seleção, treinamento, administração de pessoal, que ela precisa ter uma área de dados, né? Que mostre para você, com evidências, como que está o seu processo, o quanto que você está sendo assertivo ou não. E eu acredito que, voltado a essa parte de atração e seleção, nós temos sim um impacto muito forte por questões de geração referente a essa questão de mão de obra. Obviamente, a falta de mão de obra é algo gritante, né, no nosso país, independente do segmento. Independente de qual segmento que a organização atua, é algo gritante, isso é fato. Tanto a mão de obra quanto a mão de obra qualificada, né? Que são duas coisas. A mão de obra é você achar pessoas, mão de obra qualificada é achar pessoas que façam sentido para aquela posição. Mas eu acho que falta muito a questão de você ter essa responsabilidade, né, quando você está participando de um processo seletivo, e a transparência. Então, o que você disse aí é algo que diariamente todo profissional de RH ele sofre com isso. Você tem um candidato, ele faz totalmente, ele alinha com o perfil daquela posição, passa por entrevista com o gestor, faz todo o processo, o mais difícil ele faz, né? Faz até o exame médico. Quando passa dali, o profissional ele declina, ou simplesmente o candidato ele declina, ele não responde mais suas mensagens. Então, assim, eu falo isso com evidências, né? A gente tem como mostrar que grande parte é justamente das gerações, as gerações mais recentes, né? Que eles têm essa dificuldade de ter esse comprometimento de permanecer, de continuar no processo seletivo até se tornar um funcionário. Então, eu acredito que o impacto dessa geração ela tem um efeito muito, muito grande nesses resultados negativos que nós ultimamente temos vivenciado, né? Boa. E uma coisa, né, que eu queria trazer de percepção minha mesmo, hoje, quando a gente fala de gerações, sempre está envolvido algum acontecimento histórico, né? Seja tecnologia, seja guerra, enfim. E o que eu percebo hoje é muitas pessoas pedindo o desligamento de empresas ou até mesmo recusando ofertas, né, por conta da tecnologia. Então, a tecnologia ela veio justamente para facilitar a vida e ela também trouxe outras oportunidades e alternativa para as pessoas, né? Então, eu vejo muitas pessoas hoje que pedem demissão, que falam, nossa, agora eu vou trabalhar como um motorista de aplicativo, né? Eu vou entregar ali, né, o delivery e até mesmo dentro das redes, né? Então, poxa, hoje a gente tem um monte de influencers, né? E eu acredito que isso tem um peso consideravelmente, assim. Na sua opinião, assim, como que a empresa, ela concorre,
né, com essas outras alternativas. Por quê? Hoje você pega um padrão CLT, 44 horas semanais. Então a pessoa entra lá às 8 às 18, né, ou sai às 17, enfim, 44 horas semanais. E aí ela vai ter ali, né, um gestor para cobrar, para divertir, para desenvolver, né, tem o lado positivo também. Mas hoje a pessoa vai lá, tem uma moto. Por que seria mais vantajoso para ela, na sua opinião, acabar trabalhando em uma empresa, né, do que simplesmente ser um motorista de aplicativo ou ter aí, né, ser um entregador aí de delivery? Cara, eu acredito que isso, que a gente chama de mão de obra informal, né, isso ganhou muita força justamente pela flexibilidade que ela tem na questão de horário. Então, você pega, por exemplo, seja uma pessoa que vai trabalhar com a parte de delivery ou seja ela motorista de aplicativo. Ela é dona do seu horário, ela é dona do seu tempo. Então, ela consegue ter o seu sustento, né, obviamente, e de uma certa forma ter uma flexibilidade que permite ela ter uma qualidade de vida melhor. Eu acho que as empresas que hoje estão à frente, que ganham de uma forma muito positiva, é aquelas que têm um olhar voltado mais a isso. O que eu estou oferecendo para o meu colaborador relacionado à qualidade de vida? O quanto que eu permito que ele tenha uma vida mais saudável e ele tenha mais tempo para vivenciar isso do que dentro da minha organização. Você pega, por exemplo, a gente obviamente teve uma virada de chave meio que forçada, que foi a pandemia, mas antigamente falava-se de alguns casos de home office. Hoje o home office é uma realidade. A pandemia ela trouxe essa necessidade e muitos enxergaram isso como um ponto de qualidade. A mão de obra, o modelo de trabalho híbrido, né? Que a pessoa ela tem ali, seja seus 2 dias presenciais ou 3, que seja, mas ela tem uma qualidade de vida referente a isso. Então, eu acredito que o que força hoje as pessoas elas buscarem novas oportunidades, seja ela como alguém informal, onde ela é dona do seu próprio nariz, ela é o seu próprio patrão, né? Elas buscam isso justamente por isso. Ela tem a flexibilidade, torna ela uma pessoa mais livre nas suas decisões. Então, ela é dona do seu tempo. Eu posso ter o tempo de levar, talvez, a minha filha, o meu filho para o hospital, para a escola, participar mais ativamente do desenvolvimento dele. Ou que seja, eu vou dedicar o meu tempo mais para o meu desenvolvimento profissional. Eu consigo fazer cursos em um horário que, teoricamente, se eu tivesse como CLT não conseguiria. Então isso permite que o profissional ele tenha mais qualidade de vida, né, em todos os sentidos. Então eu acredito que essa mudança, essa troca, né, quando o profissional ele escolhe trocar, é justamente por isso, né, pela essa flexibilidade que a mão de obra informal ela oferece para ela. E justamente pelo avanço tecnológico que a gente teve, e aí agora a gente vive um boom da inteligência artificial, eu acredito que tudo isso você deve utilizar isso como um assistente, né? Como algo que te ajude a ser um profissional melhor, seja na questão de entrega, seja numa questão de, às vezes, ter um insight referente a alguma coisa melhor. Então, eu acho que a gente não pode ficar tão refém a essa evolução tecnológica. Temos que saber usar, temos que saber utilizar, mas de uma forma mais consciente, né? É o que eu falo, que o que me assusta não é o avanço da inteligência artificial, mas o regresso da inteligência natural. Isso que a gente tem que fazer essa separação, a gente não pode misturar as coisas. E você tocou no assunto aí, né, de IA, que realmente, até no ano passado, eu fui na Conar. Acho que você esteve presente Sim. lá também, no ano passado e esse ano, né? E uma coisa que eu mais observei é que no ano passado, você via praticamente quase nada de inteligência artificial. No ano passado, eu estou falando de 2024, né? E agora em 2025... Não, praticamente
né? Muitas empresas surgiram aí Todos com essa questão de inteligência artificial, então, para recrutamento e seleção, para benefícios, né? E em menos de um ano, né? Um ano, aí a gente viu realmente o boom. E eu vejo várias empresas correndo atrás, né? Tentando se adaptar para poder implementar, enfim. E imagina só para essas gerações, né? Algumas já têm uma certa facilidade aí com a tecnologia, né? Então, meio que já vivenciam isso, né? Uhum. E imagina que há um tempo atrás, como você falou, né? Poxa, antigamente o Olerite era aquela folhinha verde, então eu lembro do cartão de ponto manual, ainda cheguei a pegar essa época, né? E hoje, simplesmente numa descrição de cargo, você faz em segundos. Sim. Né? Você Sim. faz em segundos. Mas é o que eu te falei, eu vejo com muito bons olhos, eu acho que nós precisamos ter isso como uma ferramenta de trabalho, né? Nós precisamos ser os donos dessa inteligência artificial e não deixar com que ela nos domine a ponto de nós ficarmos reféns, né? Então, eu vejo esse avanço, eu acho que é muito positivo, num contexto geral, né? Ele tem ajudado muito justamente na otimização dos nossos processos, otimizando o nosso tempo, muitas coisas que antigamente nós tínhamos como uma atividade manual, algo braçal, hoje a IA ela consegue trazer de uma forma mais assertiva os resultados, mas obviamente eu não posso deixar com que eu fique 100% dependente dela a ponto de confiar em tudo que ela faz. Então, eu sempre utilizo essa frase. Ela tem que ser uma ferramenta, uma assistente de trabalho, e não você depender 100%. Hoje, infelizmente, você acaba vendo que muita gente, cara, chega a ser cômico, chega a ser engraçado, você vê pessoas com fotos que você olha assim e fala, meu, eu sei que não é a pessoa, né? Mas a pessoa está tão refém daquilo que ela acaba ficando refém daquela necessidade, né? Então, não só isso, às vezes você vê e-mails, a gente que vive no mundo corporativo, a gente se depara com e-mails que a gente sabe que foi escrito por uma inteligência artificial. Então, ao invés de ser algo louvável, acaba sendo algo bizarro, né? Então, eu concordo que você utilize, mas de uma forma sábia. Sim. Que senão também você deixa de pensar, né? Exatamente, aí não faz sentido nenhum, né? Tudo aquilo que você construiu como um profissional, todas as suas competências você acaba deixando de lado porque hoje você, teoricamente, tem alguém que faz tudo por você. E é preocupante realmente essa visão de ser refém, porque hoje se trava, né, alguma inteligência artificial, se você realmente ele não sabe fazer, sim, como que o profissional ele vai executar? Exatamente. É o que eu falo, né? Por exemplo, eu fui desenvolvido dentro da área de administração de pessoal, né? Fechamento de folha, benefícios e tudo mais. Quando o sistema travava, hoje eu consigo fechar uma folha na mão. Hoje eu consigo fazer um cálculo de rescisão na mão. Então, só que... E os profissionais que foram formados dentro de um RP, de um sistema que faz tudo? E quando o sistema travar? E aí, como que funciona? Então, é o que eu falo. Você tem que ter todas essas ferramentas como seu assistente de trabalho. Mas o seu intelecto, você não pode depender 100% daquilo. Você precisa ser dono do processo, você precisa ter autoridade para falar daquele assunto. Senão fica fácil. A gente colocar aqui esse bate-papo nosso para que uma IA desenvolvesse. E aí você consegue hoje fazer vídeos com que as pessoas conseguem conversar em determinado assunto. Então daqui a um momento não faz mais sentido a figura humana, né? Não, e não é assim. Eu falo que a tecnologia pode falhar, o recurso financeiro pode falhar, mas o recurso humano em si, ele é insubstituível, né? É algo que, de fato, é uma essência que ela não pode ser substituída por nada e nem por ninguém. A essência humana, ela é única e é o que até hoje tem feito sucesso e dado resultado em todas as organizações. Com certeza. E essa questão aí, né, do ponto de vista, não tem aquele certo ou errado, né? Que nem... voltando aqui na questão das gerações, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial.
Então, eu lembro que eu tinha alguns gestores, né, um pouquinho mais velhos, que aí eles me pegaram realmente, assim, literalmente na mão para poder ensinar a fazer o cálculo, né, de um desconto de INSS, de um desconto de IR. E na época eu falava, meu, para que isso, né? Tipo, que coisa ultrapassada. Porque hoje você tem lá o sistema, você tem calculadora, enfim, né? E aí, até que um dia teve uma parametrização errada no sistema. E aí, como que eu identifiquei? Fazendo o cálculo realmente na mão. Né? Então, às vezes, ter essa percepção, óbvio, né? Não é para você pegar aí uma empresa de 10 mil, ficar, né, colaboradores e ficar calculando um a um, não é isso, né? Mas ter realmente esse ponto de vista de que, poxa, a inteligência artificial, a automação, a tecnologia, ela vai nos ajudar, mas eu preciso ter a base aqui justamente para que a gente não se perca, né? Com certeza. E isso é fundamental, independente do segmento. A gente, obviamente, como pessoa de RH, a gente foca mais nos assuntos relacionados à parte de RH. Mas eu acho que, independente da sua área de atuação, você precisa ser o responsável, o dono do processo. Não deixe de ser substituído 100% por uma tecnologia ou por uma IA. Eu acho que isso faz toda a diferença para qualquer profissional. Sim. E agora uma coisa que a gente tem que concordar, hein? A entrega de currículos mudou drasticamente, né? Então, eu lembro que minha mãe, na época ainda, ela imprimia um monte de currículo e saía em loja, né? Batendo porta a porta lá, entregando os currículos. Como que você, né, imagina hoje ali uma pessoa que é da geração Z, imaginar que realmente, antigamente, as pessoas iam de empresa em empresa para entregar o currículo, né? E as empresas tinham inúmeros arquivos, né, com currículos lá, porque não tinha o costume ali de digitalizar ainda os currículos, enfim. Como que você vê já esse cenário? Já dá pra gente fazer um museu do RH nesse sentido? Cara, acho que se a gente pegar, tem muitas coisas que já são muito ultrapassadas, né? Mas, cara, é legal esse assunto porque eu participei no último mês da maior feira da América Latina voltado para estagiários. Então, a gente pega ali literalmente aquele público que está saindo do seu ensino médio, que está ali fazendo um curso técnico, ou alguns que já ingressaram agora ali numa universidade. E nesse encontro, foi legal que, nesse evento, foi legal que nós tivemos ali várias áreas, e uma das áreas, né, que foi até uma área que eu atuei ali, ajudando o pessoal, foi justamente nessa área de confecção de currículos, né? Justamente porque é uma geração que, como eles têm esse lema na cabeça de que eu apertar um botão, tudo fica pronto, eles não têm essa percepção da importância que é hoje você saber confeccionar o seu currículo, você saber se portar, como se portar em uma entrevista, como se candidatar para determinadas vagas. Então, é um tema que eu acredito que a geração ela se perdeu justamente por uma falta de orientação humana. Nós temos aí várias dicas, se a gente buscar, seja em vídeos, seja em reels, em shorts, nós temos várias possibilidades de aprender, só que falta esse tato humano de orientação. Então, por exemplo, se a gente pegar hoje, são raras as pessoas da geração Y que vão saber, talvez, confeccionar o seu currículo e como direcionar esse currículo. E aí, a gente, obviamente, vai para dentro do público-alvo, né? Então, por exemplo, tem alguns segmentos que os profissionais hoje eles nem vão mais em busca daquela vaga. Você que tem que sair em campo para buscar aquele profissional. Então tem toda essa diferenciação. Tem aquelas pessoas que obviamente vão atrás das oportunidades, mas tem aquelas que simplesmente você precisa ir literalmente atrás dela, que aí a gente dá o nome de headhunter, justamente isso, que é o caçador de pessoas, né? Você ir em busca daquele profissional para você conseguir fechar sua vaga, contratá-lo, né? Então eu acredito que
Algumas gerações elas têm essa dificuldade justamente porque elas ficam simplesmente perdidas por falta de orientação. Sim. E é muito louco, né? Esse choque das gerações mesmo em relação a esse assunto. Porque quando a gente fala realmente de todo, não só na parte de recrutamento e seleção, mas com as outras áreas também, né? Então, poxa, a exigência hoje, por exemplo, para você fechar uma vaga, se você chega hoje para um candidato, né, e fala, por exemplo, do home office, para ele é inegociável dependendo ali do critério. Para outra geração, o home office também é negociável, mas não porque ele quer fazer, porque ele quer ficar lá Ele 100% quer presencial. Sim. Né? Então, aí quando a gente começa a ter esse choque entre né, o time em si, então, poxa, não, eu prefiro presencial, olha, não, eu só trabalho remoto mesmo, né? E como é que a gente consegue, Denis, na sua visão aí, como gestão de pessoas mesmo, conseguir trazer, né, ambos os perfis, tanto quem quer fazer presencial, quem quer fazer home office, para essa cultura da empresa, para a gente realmente reter esses talentos? Cara, eu acho que o segredo ele está justamente em você construir um ambiente seguro que faça sentido, e aí nesse caso, independente de qual seja a geração daquela pessoa. Eu acredito que quando você tem um ambiente que te proporciona essa segurança no sentido de eu quero trabalhar presencial, tranquilo, eu quero de uma forma híbrida, obviamente você precisa ter um modelo de trabalho, você precisa construir, ter um processo dentro daquilo. Só que quando você abre o leque de opções, justamente depende muito do seu know-how, daquilo que é a sua área de atuação, qual é o segmento da sua empresa, isso obviamente tem que ser estudado de uma forma mais criteriosa. Mas eu acredito que quando você monta um cenário que fica mais adaptável ao perfil do profissional, você ganha muito com isso. Então, por exemplo, eu posso ter um modelo de negócio, eu posso ter um modelo de processo que permite que eu tenha profissionais que gostam, talvez, de atuar de uma forma presencial, e aquele profissional... Eu conheço empresas, inclusive uma que fica em Hortolândia, no interior. A empresa ela optou por ter ali o seu 100% home office, os seus profissionais. Porém, muitos profissionais escolhem trabalhar presencialmente na empresa, né? E aí você pega e você considera o quê? Tem profissionais que talvez não tenham uma estrutura adequada para fazer essas atividades em casa. Tem profissionais que dependem de um cowork para poder atuar. E tem profissionais que, pela falta disso e falta de opções, é melhor eu ir para a empresa. Então, é uma empresa que ela proporciona esse ambiente e está tudo bem. Obviamente, porque é uma empresa que cobra por projetos, né? Então, normalmente, essas empresas que atuam, por exemplo, no home office, é uma empresa que atua por projetos. Então, ela não tem o porquê ficar naquele acompanhamento quando você está num presencial, que o chefe fica ali te cobrando o resultado. Você simplesmente tem os seus projetos, o seu prazo, entregou o resultado, ponto final. Então, eu acho que tudo isso está muito dentro da maturidade da organização e da forma que ela constrói esse ambiente para determinado profissional, independente da geração. E tanto falando da geração quanto do perfil também, né? Porque não sei se você acompanhou as últimas notícias, teve um grande banco aí, que eu não vou citar o nome, que teve uma demissão em massa de colaboradores em home office. Você chegou a Sim, sabe qual banco eu tô falando? Então, assim, veja só que louco. Então, de um outro lado, a gente tem aqui, né, o home office crescendo cada vez mais os candidatos pedindo, algumas empresas realmente indo para este caminho e outras empresas tendo esse tipo ali, né, de problemas. Então, como que a empresa pode, né, se organizar, se blindar desse sentido para não ter essa baixa produtividade e também, né, para não perder, né, o talento ali na hora que ele for fechar essa vaga? Cara, é o que eu te falei. Eu acredito que muitas empresas
elas aceitaram um modelo home office por uma imposição do tempo da pandemia. Isso nada tira da minha cabeça. Não estou falando que todas, mas muitas empresas, elas foram para essa linha de trabalho por conta da pandemia. E quando você vai de uma forma, queira ou não, obrigada, falta-se estrutura, falta-se estudo, falta-se preparo para que você consiga ter efetividade e assertividade com aquele modelo de trabalho. Então, obviamente, a gente está falando de um segmento bancário. Então, a gente se espera que eles tenham esse preparo, que eles tenham essa estrutura no sentido de avaliar o quanto que os seus profissionais estão desempenhando as suas atividades, independente do local de trabalho. Mas eu acho que o que falta é justamente isso, é métrica. É você ter a capacidade de implementar processos que consigam fazer a medição. E eu falo que, cara, é fundamental hoje. Toda empresa ela precisa trabalhar com dados. Toda empresa ela precisa trabalhar com dados. São os dados que vai te mostrar o quanto que você está sendo efetivo, o quanto que você está tendo de acerto, o que você precisa corrigir, qual a rota que você precisa corrigir. E isso é com base em informações. Então, se você não tem uma área que te dá indicadores, que te mostra o quanto que você está evoluindo ou não em determinada atividade, eu acredito que é o fundamental para qualquer empresa hoje. Tenha uma área estruturada que te traga dados, que te mostre o quanto que você está ou não sendo assertivo dentro do seu negócio. E com isso você obviamente vai estruturar e ter a possibilidade de ou ter um modelo híbrido ou ter um modelo home office. E se você enxergar que não faz sentido, por que não? Fazer o modelo presencial continuar, que hoje tem muitas empresas que estão voltando 100% para o presencial. Sim. Então, eu acredito que esse é o melhor caminho. Falando ainda, né, dessa questão aí das gerações, né? Quando a gente fala hoje de um tema aí de ansiedade, a gente nunca viu tantos casos quanto eu tenho visto aí pós-pandemia. Principalmente quando eu falo aí dessa geração mais recente, né? A geração mais nova. Se você pudesse dar aqui uma dica para as empresas, para quem está à frente realmente do RH, como, né, acolher essa geração, como não só essa geração, né, mas todas essas pessoas que têm passado por essa questão de ansiedade, de burnout, enfim, como que o RH ele pode se proteger disso, né? E qual que vai ser o futuro, na sua opinião, desse cenário? O que a empresa vai ter que fazer? O que um RH de alta performance, né, que realmente se importa com as pessoas, vai precisar ter de ferramenta, de suporte para esses casos? Cara, é engraçado, né? Porque são vários temas que a gente está trazendo aqui e temas que são muito fortes hoje na nossa atualidade. Então, você pega, por exemplo, essa questão da saúde mental, né? É um tema que, obviamente, em um certo tempo era um tabu, né? Eu sou do tempo que quando falava-se de burnout, quando falava-se de... a gente falava que é frescura. Isso aí não quer trabalhar. A gente tinha essa mania, às vezes, de ter uma opinião mais preconceituosa sobre o tema. Só que essa questão da saúde mental, ela é algo tão forte, né, e tão pesada hoje no nosso dia a dia. E eu falo que é algo que as organizações elas precisam estar com um olhar tão clínico sobre isso, que o próprio Ministério do Trabalho ele teve a reformulação da NR01 justamente voltado a isso. E o brasileiro ele tem essa mania, né, de fazer somente quando é obrigatório. Sim. Então, por exemplo, você não consegue pegar uma empresa que, por livre e espontânea vontade, tem o programa de Jovem Aprendiz. Você não consegue pegar uma empresa que, por livre e espontânea vontade, cumpre a cota de PCD. Normalmente as empresas elas fazem, obviamente, porque tem uma legislação sobre aquilo e me torna obrigado a ter essa mão de obra. Então, quando você hoje tem a NR1 como um tema do Ministério do Trabalho, você traz para as empresas a obrigatoriedade de olhar
para esse tema de uma maneira diferente, né? E muitas empresas ainda não conseguiram dar total atenção a isso, e é um ponto que eu acho que é fundamental. Olhem para esse tema, né? Porque sempre que existe alguma atualização referente às NRs, o Ministério do Trabalho, ele costuma dar um prazo para posteriormente fazer a sua fiscalização. E não só por uma questão fiscal, mas por uma questão de saúde, né? Então, a gente estava aqui falando sobre a questão de qualidade de vida. Qualidade de vida não é só a flexibilização do tempo, eu dar mais tempo para o meu profissional. Eu ter esse olhar também humano, no sentido de que como que o Felipe está emocionalmente, né? A gente fala que a gente está aqui, mas a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem a nossa vida lá fora, a gente tem os nossos problemas sociais. E o quanto que isso talvez está impactando dentro da sua rotina de trabalho. Ou até mesmo aqui, né? No seu dia a dia de trabalho, o quanto que as suas rotinas têm trazido para você problemas que talvez você não consegue fazer aquela distinção ou separação, e isso está impactando negativamente no seu dia a dia de trabalho. Então, eu acredito que o que é fundamental para as organizações hoje construam programas relacionados à questão da saúde mental, né? Construam programas talvez de compliance que consiga trazer para você de uma forma segura, né? E obviamente tudo isso eu falo dentro de um ambiente seguro, mas que consiga trazer para você informações que não vai prejudicar o profissional, obviamente, mas que consiga mostrar o quanto que aquela atividade, da forma que ela vem sendo executada, está prejudicando mentalmente um profissional. Que o burnout ele vem sobre isso, sobre a pressão, sobre a forma talvez tóxica que um líder ele atua. Então, tudo isso você só consegue fazer essa medição com programas bem desenvolvidos, né? E aí é um programa em conjunto com a área de RH, com a área de segurança do trabalho. Você consegue fazer programas relacionados a essas questões que vão te trazer informações importantes referente a isso. E aí, obviamente, ela vai te dar um norte de caminho. Então, ela traz a informação, ela traz o problema e como que eu vou tratar esse problema? Para que o profissional ele não tenha a necessidade de se afastar, né, de uma forma de saúde, se afastar do seu trabalho por essa questão. Eu consigo fazer trabalhos preventivos de identificação que faça eu mudar a rota, talvez, da forma que ele está desempenhando as suas atividades, ou, em muitos dos casos, a forma que o líder está delegando as suas tarefas ou cobrando essas tarefas, que tudo isso tem impacto na questão da saúde mental, ou trabalhos que consiga trazer uma confiança para o profissional a ponto de ele se abrir e através dessa abertura você conseguir trabalhar. E aí você tem um trabalho com uma psicóloga, uma profissional de serviço social, um psicanalista, alguém do tipo que consiga, obviamente, através de uma conversa, de uma terapia, dar um direcionamento, um norte e fazer com que os problemas de ansiedade, né, depressão, consiga trazer uma melhora a ponto do profissional, obviamente, melhorar e não ter um problema de um futuro afastamento e entregar suas atividades e isso não se torne um problema para ele. Então, acredito que os programas, foquem nos programas relacionados à saúde mental. E aí tem números, né? Não dá para a gente ficar citando aqui, mas você, quando focar nisso, obviamente, você vai ter um resultado muito melhor. Show, muito bom. Bom, a gente está chegando aí no fim aí do nosso primeiro podcast, mas antes de a gente encerrar, eu gostaria, né, de fazer uma última pergunta, Denis, né, para contribuir aí com a carreira desses profissionais aí que vai acompanhar essa comunidade aqui, a GPS do RH. Então, eu gostaria de saber aí, né, da sua opinião, se a gente for considerar todas as gerações, né? Os baby boomers, aí a geração X, Y, Z, até as próximas que vão vir, né?
São várias, hein? Alfa. Tem alfa, tem a beta, né? Mas, na sua opinião, pensando mais no RH mesmo, qual você acha que é o futuro, né, dentro do RH, se a gente pudesse pensar em todas as gerações? É realmente uma questão ali mais de RH estratégica, inteligência artificial, é um pouco de cada coisa, né? Na sua percepção, né, o que esses profissionais deveriam ali buscar, ou o que você acredita que vai ser o futuro do RH? Bom, então é uma pergunta direcionada 100% ao profissional de RH, certo? Cara, no meu ponto de vista, tá? Independente das gerações, todos os profissionais de RH precisam, acima de tudo, gostar de pessoas. Esse é o ponto principal. Show. Precisa gostar de pessoas. Não tem como eu falar de um profissional, seja de uma geração atual, seja de uma geração passada ou uma geração futura, que vá atuar numa área que o nome já diz, né? Tem muita gente que critica a parte do recurso, né? Mas uma área que é voltada 100% a cuidar de pessoas, se essa pessoa ela não gostar do ser humano, foge totalmente à regra. Então, o princípio é gostar de pessoas, cuidar de pessoas. Esse é o foco principal. Então, quando você tem pessoas que querem se desenvolver dentro da área de recursos humanos, o primeiro passo é esse. E, obviamente, se qualificar, buscar qualificações. Então, eu falo que tem muitas pessoas que ficaram paradas no tempo, né? Então, as coisas foram evoluindo, as coisas foram mudando, muita coisa acontecendo, e a pessoa ela ficou naquele mundinho fechado, né? E cara, eu tenho uma coisa que eu sempre conto quando tem essas questões de evolução, né? Eu, quando iniciei minha trajetória profissional, não na parte de RH, né, eu trabalhei e tinha muito contato com o pessoal da música. E um dia um rapaz comentou: você sabia que o CD vai acabar? Aí foi piada, né? Todo mundo deu risada do cara. CD vai acabar? Você é louco? Não, o pessoal vai lançar CD e tal. Não, cara, futuramente vai ser só música. E todo mundo deu risada. E hoje? Você entende? Então, assim, você precisa entender que as coisas evoluem, as coisas mudam, e se você não se adaptar a isso, você vai ficar parado no tempo, e porque o tempo não vai esperar por você. Isso é uma coisa que é fato. Então, você precisa se adaptar às mudanças que ocorrem. Então, o profissional de RH, seja ele um baby boomer que talvez aí está um pouco ultrapassado, se atualize, busque se encontrar com as atualizações que o mundo de RH oferece hoje. Então, por exemplo, se hoje está se falando muito do IA, cara, começa a fazer cursos relacionados à inteligência artificial. Eu sou do tempo que, o curso de computação já era um diferencial. Cara, hoje as crianças, elas já saem, minhas filhas mexem num celular melhor do que eu. Entendeu? Então, são coisas que futuramente você não vai conseguir mais cobrar. Vai ser a necessidade para aquilo. Você precisa ter isso como um básico. Né? Então, por exemplo, nossa, eu tenho o Excel avançado. Hoje é o BI. Você tem o Power BI? Então, assim, se atualize. Busque atualização. Se qualificar tecnicamente, cursos, seja ele de curta duração ou longa duração, busca estar sempre se atualizando, né? E aí a dica que eu dou para todo mundo busque também conexões. Cara, se conectar com pessoas, as oportunidades elas surgem daí. Eu falo que o network, é até um clichê isso, né? O network ele te leva para lugares que currículo nenhum vai te levar. Então, as dicas que eu dou para todos os profissionais de RH, independente das gerações, são essas. Goste de pessoas, se atualize, se prepare sempre tecnicamente e crie conexões com pessoas, porque esse é o futuro, tá? Nada vai substituir isso. Pô, muito bom, muito bom. Bom, estamos chegando ao fim então. Denis, quero te agradecer aí pela sua participação. Muito obrigado. É sempre uma honra poder aí, né, aprender com você. Então, desde que a gente trabalhou junto, tive a oportunidade de ser seu liderado.
Tenho muita coisa assim, de que aplico até hoje no meu dia a dia, na minha gestão, com os meus liderados e também, né, no meu dia a dia. Para quem quiser te seguir, fala aí o seu LinkedIn para a galera, para eles poderem se conectar, aproveitando que você já trouxe aí do network também. Maravilha. Bom, primeiramente queria agradecer pela oportunidade, te parabenizar pelo profissional que você se tornou. Isso para mim é algo que me enche, né, os olhos, no sentido de falar que eu acompanhei o seu progresso e saber que hoje você atua já como um gerente, né, atuando na liderança de pessoas, para mim é algo muito gratificante. Parabéns pelo trabalho, né, o GPS do RH, que é aquele que te dá um norte, que te guia, né, de fato, pelo caminho que todo profissional de RH deve seguir. Parabéns pelo esse primeiro episódio. Fico muito honrado de ter sido o primeiro aí a participar. E tenho certeza que é simples o começo para longos caminhos. Então, se começou agora para um caminho que vai vir aí futuramente de muitos resultados, muito progresso. Tenho certeza disso. E minha rede social, a única que eu utilizo, é o LinkedIn. Eu estou lá como Denis França. Coloco ali entre parênteses Denis do RH. Tem um porquê disso, né? Mas me siga lá, faça conexão. E eu tenho certeza que é o melhor para todos, né? Criar conexões, fazer com que as coisas aconteçam de uma forma humana, clara e objetiva. Parabéns, Phil. Show, maravilha. Bom, e você aí é RHzeiro, profissional de RH, que quer fazer network, quer fazer parte de uma comunidade aí, né, super engajada. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela, tá, desse vídeo. Acesse. Essa comunidade, ela é 100% gratuita no momento, tá? Então, basta você se cadastrar lá e entrar no nosso grupo do WhatsApp e ficar, né, a par aí dos nossos conteúdos. Lá, nós marcamos encontros online, presenciais, compartilhamos ali, né, ferramentas, formulários e sempre um profissional ajudando o outro. Até a próxima. Valeu!